O nosso trabalho ele foi baseado no artigo sobre as diretrizes Leite-Vet para o manejo da leishmaniose canina. Esse artigo ele foi realizado, aliás, por esse grupo Leite-Vet, que é um grupo científico de veterinários de institutos acadêmicos na Europa, com o principal objetivo em leishmaniose canina, onde eles formam recomendações projetadas principalmente para ajudar o médico veterinário na gestão da leishmaniose, devido à complexidade dessa infecção. As recomendações citadas aqui foram construídas combinando uma revisão de estudos baseados em evidência, em extensa experiência clínica e em discussões de opiniões de consenso crítico. As diretrizes apresentadas por esse grupo, em uma versão curta com exibições de gráficos, elas sugerem padronizar as abordagens para o diagnóstico, tratamento, acompanhamento e controle e prevenção da leishmaniose canina. Eles montaram um sistema de estadiamento que divide essa doença em 4 estágios e também tem como objetivo auxiliar o médico veterinário na determinação da terapia adequada, na previsão do prognóstico e implementação de etapas de acompanhamento necessárias para o manejo desses pacientes. A leishmaniose ela é uma importante zoonose de difícil diagnóstico e potencialmente fatal para humanos e cães. A leishmania ela complementa o ciclo de vida em 2 hospedeiros, um flebotomínio, que transmite o flagelado e a forma promastigoto infeccioso, e um mamífero, em que a forma amastigota, intracelular, ela se desenvolve e se reproduz. Essa patologia se manifesta com uma ampla lista de sinais clínicos e graus de gravidade. Ela é uma doença sistêmica que pode afetar qualquer órgão, tecido ou fluido corporal. E não há concordância científica suficiente sobre a gestão dessa doença. Distribuição e epidemiologia. A leishmaniose ela é endêmica em mais de 70 países do mundo. É também uma preocupação importante em países não endêmicos, onde cães doentes ou infectados importados constituem um problema de saúde veterinária e de saúde pública. Os fatores socioeconômicos e possivelmente o clima levaram a alterações na distribuição da leishmaniose. O grande número de cães que viajam para o sul da Europa, sendo transportados como cães de companhia de áreas endêmicas, eles acabam aumentando o número de relatos de leishmaniose canina em países não endêmicos, como o Reino Unido e a Alemanha. A infecção pode se manifestar de maneira subclínica, autolimitante, grave ou fatal. E fatores como imunossupressão ou doenças concomitantes podem levar à progressão. Ela frequentemente segue um insidioso padrão de infecção. Portanto, é uma doença em que a infecção não é igual à doença clínica, o que resulta em uma elevada prevalência de infecção subclínica. Existem alguns fatores predisponentes, como raça, idade e genética. E a distribuição da doença é bimodal, com maior prevalência em cães com menos de 3 anos ou mais do que 8 anos. Aqui na figura 1, mostra a distribuição da infecção por leishmania na Europa, Aí mostra as áreas endêmicas e mostra as áreas não endêmicas. Manifestações clínicas. Um cão ele pode estar infectado e ser assintomático, porém tem os sintomáticos também. Neles, os sintomas são muito variáveis, mas os mais comuns são linfadenomegalia, onicogrifose, alopécia, anemia, úlceras, descamações ou lesões de pele e ataxia. As lesões cutâneas, elas são as mais frequentes. No entanto, os cães podem apresentar diversos sinais que não são relacionados a isso, como, por exemplo, uma doença renal. E essa doença renal ela pode ser uma manifestação clínica única, e ela pode ser desde uma proteinúria suave até uma síndrome nefrótica. E aí ela pode evoluir para uma doença renal de estágio final. A insuficiência renal crônica ela é um resultado grave, da progressão da doença, e é a principal causa de mortalidade na leishmaniose canina. Eles ressaltam ainda
que apesar da alta prevalência de patologia renal nesses cães infectados, a azotemia renal é relativamente uma descoberta de laboratório incomum. Os sinais clínicos são extremamente variáveis e não específicos, fazendo a lista de diagnósticos diferenciais largos e extensos nessa patologia, né? A gente pode observar isso nessa tabela 1 aqui. Nessa tabela, a gente consegue ver bem a variedade de manifestações clínicas e de alterações laboratoriais também, né? Então, isso daqui complica bastante para a gente chegar num diagnóstico. Aí eu achei legal deixar essa tabela porque mostra vários sintomas, vários sinais clínicos que podem acontecer. Aqui também tem a figura 2, né? Que tem os diferentes padrões de lesões cutâneas nos cães. Daí tem algumas imagens bem legais. E na figura 3 são alguns sinais clínicos encontrados também nos cães com leishmaniose. Agora a gente vai falar do diagnóstico. O diagnóstico da leish é bem complexo, porque tem a clínica que ela é muito variável e existe um leque de alterações clínico-patológicos que, baseado em um hemograma completo, perfil bioquímico e exame de urina, eles podem ser muito amplo e inespecífico. Além disso, eles ressaltam também que muitos cães com leishmaniose, eles podem ser co-infectados com outras doenças transmitidas por vetores, ou podem estar sofrendo de doenças concomitantes, infecciosas ou não. E isso vai fazer com que a lista de diagnóstico diferencial seja ainda mais complicada e mais diversa, né? Um exame clínico patológico completo e a abordagem de diagnóstico, ela precisa ser adaptada para cada paciente ao avaliar a suspeita dessa doença. Então, com base no problema clínico-patológico, o diagnóstico diferencial e diagnóstico específico deve ser feito para cada paciente. O diagnóstico, ele baseia-se em sinais clínicos, alterações laboratoriais compatíveis com a doença e na confirmação da infecção com recurso de técnicas sorológicas e moleculares. Os métodos de diagnóstico, eles podem ser parasitológicos, moleculares e sorológicos. Aqui a gente tem, aqui na figura 4, a gente tem um fluxograma para abordagem diagnóstica em cães não vacinados contra a leishmaniose, que são cães com sinais clínicos e alterações laboratoriais compatíveis, né, com a leish. É bem legal esse fluxograma. Agora eu vou falar do estadiamento clínico, tratamento e prognóstico. Então eles criaram, né, o grupo LeishVest, eles criaram um sistema embasado em sinais clínicos, alterações clínico-patológicas e sorológicas, que vai classificar a doença em 4 estágios. E esse sistema, ele tem um objetivo de ajudar o médico veterinário a determinar a terapia adequada. Vai ajudar também a formular um prognóstico e a implantar etapas de acompanhamento para o manejo desses animais com leishmaniose. Eles fizeram isso num esforço para cobrir a variedade de manifestações clínicas e os diferentes graus de gravidade encontrados nessa patologia. A resposta clínica ao tratamento pode variar de bom a ruim e vai depender do estado geral do paciente e da resposta que ele apresenta em relação à terapia. Em cães com insuficiência renal, é muito comum que ele tenha uma taxa de recuperação mais baixa, né, em comparação aos sem comprometimento renal, ou em comparação também àqueles que têm apenas uma proteinúria suave. A terapia com fármacos anti-leishmaniose muitas vezes leva à cura clínica. Embora os cães tratados podem continuar albergando o parasita e ser infeccioso, mas agora em menor grau do que antes do tratamento, né? Segundo eles, a grande maioria dos cães experimenta uma melhoria clínica no primeiro mês de terapia, mas tem animais que eles precisam de uma terapia um pouco mais longa. Em relação ao tratamento com allopurinol, eles frisam que vai depender muito da gravidade da doença clínica, da resposta ao tratamento e da tolerância de cada paciente para essa droga.
Alguns cães são extremamente suscetíveis e nunca chegam ao ponto que permitiria a descontinuidade do alopurinol, enquanto os outros são capazes de controlar a infecção sem a necessidade de um tratamento extremamente longo. Eles falam que o alopurinol ele pode ser descontinuado diante de alguns critérios. O primeiro, a presença total de recuperação física e clínico-patológica, avaliada por um exame físico completo, um hemograma, painel completo de bioquímica e urina. E segundo, se ocorrer a diminuição acentuada dos níveis de anticorpos para negativo ou dentro do limite em um ensaio serológico quantitativo. E, além disso, o alopurinol ele também pode ser descontinuado se não for possível controlar ou diminuir a xantinúria com dietas ou reduzindo a dosagem, né? Isso para evitar o risco de urolitise. Agora aqui na tabela 2, vai mostrar esse sistema que eles fizeram de divisão dos 4 estágios, né? E vai mostrar diferentes tratamentos, protocolos e prognósticos para cada estágio descrito da doença. A gente achou essa tabela extremamente interessante porque ela é bem completa. Ela fala sobre sorologia, sinais clínicos, os resultados, terapia, prognóstico, ou seja, ela fala sobre tudo. Digamos que esse artigo ele foi baseado praticamente inteiro em cima dessa divisão aí, desse estadiamento que eles fizeram, desse sistema, né? Aí aqui na tabela 3, eles listaram também os fármacos mais utilizados, né, para o tratamento, as dosagens e os principais efeitos secundários. Manejo de cães infectados clinicamente saudáveis em áreas endêmicas. A gestão desses cães infectados clinicamente saudáveis em áreas endêmicas é de grande importância. Os cães saudáveis, eles também devem ser rastreados para anticorpo de leishmania através da sorologia. Eles recomendam a utilização de sorologia isoladamente ou da combinação de sorologia e PCR para o rastreio de cães saudáveis. E eles recomendam ainda que a gente deve evitar fazer o rastreio desses cães, né, desses cães clinicamente saudáveis e não vacinados, apenas por PCR. E os cães soropositivos confirmados, eles devem ser monitorados com um exame físico, análises laboratoriais de rotina e testes sorológicos regularmente a cada 3 a 6 meses para avaliar a possível progressão da infecção subclínica para a doença. A gente vai ver isso bem certinho aqui na tabela 4. Aí aqui nessa tabela de monitorização, ele vai mostrar tudo que a gente tem que fazer, né? Que é a anamnese, hemograma, sorologia, o PCR. Ele está mostrando também a frequência que a gente deve fazer e de quanto em quanto tempo. E também ele diferencia, né, os cães doentes tratados e os cães infectados clinicamente saudáveis. Aqui tem uma tabela também super interessante que vai mostrar o manejo de cães soropositivo para leishmania, mas clinicamente saudáveis, e de cães positivos na PCR, porém soronegativos. Agora eu vou falar da prevenção. Segundo o Leishvet, as atuais medidas preventivas, elas baseiam-se principalmente na utilização de produtos que contenham permetrina ou deltametrina, como efeito repelente, né, contra os flebotomínios. E a eficácia, eles falaram que a eficácia foi demonstrada tanto experimentalmente como em estudos em campo. O controle da leishmaniose canina deve combinar um inseticida tópico de ação prolongada durante todo o período de atividade dos flebotomínios e, além disso, a gente deve combinar com uma vacina de eficácia. Eles disseram que essa abordagem multimodal ela deve ser considerada para a prevenção otimizada da infecção e do desenvolvimento da doença clínica, porque os repelentes eles reduzem o risco da infecção,
mas eles não previnem o aparecimento de sinais clínicos, né, se o cão já tiver sido infectado. Já a vacina, ela reduz o risco da progressão da doença e a probabilidade de desenvolvimento de sinais clínicos, mas elas não previnem a infecção. Então é muito importante para essa prevenção ser bem feita, que seja dessa abordagem multimodal aí. E também, né, eles falam que existem outras medidas úteis na prevenção, que são manter o animal dentro de casa ao entardecer e amanhecer, colocar telas nas janelas e no canil, fazer a limpeza dos ambientes, assim evitando o acúmulo de matéria orgânica, utilizar o repelente no interior da residência. Também é bem importante explicar para o tutor a importância, né, sobre a manutenção de um inseticida adequado para proteger os animais. Em relação às vacinas, existem as vacinas purificadas da fração de leishmania, que aparecem atualmente para ser as vacinas mais eficazes e promissoras para os cães. Porém, recentemente, uma outra vacina que contém a proteína A2 recombinante e a saponina como adjuvante também foi aprovada aqui no Brasil. A gente tem uma tabelinha de vacina também, a gente já vai mostrar. Aqui é a tabela 5 e a tabela 6. São duas tabelas, não. Na verdade era uma tabela, mas como não coube, a gente dividiu em duas. Onde elas mostram as recomendações preventivas em diferentes níveis de risco da infecção por leishmania, em áreas endêmicas e em áreas não endêmicas. Elas falam das aplicações preventivas em cada área, de histórico de viagem e recomendações adicionais. Também é bem interessante. Essa é a tabela de vacina que eu falei que tinha, e ela mostra é a tabela 7, né? Ela mostra os diferentes tipos de vacina e aonde tem a disponibilidade dela, o tipo de vacina, se tem interferência no diagnóstico associado à vacina, eficácia, e é isso. Considerações de saúde pública. Embora os cães eles sejam considerados o reservatório mais importante de transmissão de leishmaniose para humanos, em áreas endêmicas, um cão infectado na propriedade, ele não aumenta o risco da doença para a família, porque a transmissão já está presente, né, nessa região. Em relação à leishmaniose visceral humana, eles citam que afeta principalmente crianças e adultos que sofrem da síndrome da imunodeficiência adquirida e de condições imunossupressoras. Conclusão. Diante deste artigo, conclui-se que a leishmaniose é uma doença muito complexa, onde existem animais assintomáticos e esses são os que apresentam maior risco quando a gente fala de transmissão, né? E existem ainda os sintomáticos, que apresentam uma grande variedade de manifestações clínicas e laboratoriais. E todos esses fatores, eles culminam para tornar essa doença tão difícil de ser diagnosticada. E o diagnóstico, ele pode ser realizado através do histórico clínico, patológico e pela confirmação da doença através de algumas técnicas sorológicas e moleculares. Já a prevenção contra a leishmaniose, ela deve ter uma abordagem multimodal, otimizando assim a prevenção da infecção e do desenvolvimento da doença. Ou seja, né, ela deve incluir a vacinação e a aplicação de inseticida tópico e ainda as orientações sobre prevenção ao tutor. Diante disso, é de extrema importância que o médico veterinário saiba quais os métodos de prevenção dessa doença, qual o manejo correto de um animal com leishmaniose, qual a terapia necessária a ser utilizada para cada paciente, o melhor método diagnóstico e a previsão do prognóstico. Bom, então é isso o nosso trabalho, né? É isso que a gente tinha para falar em resumo do artigo. Mais alguma coisa, Sá? Uma outra coisa. A gente ainda tem bastante tabela, gráfico, tem bastante coisa legal. Esse artigo ele tinha muita imagem, bastante
Bastante coisa interessante, só que não deu pra gente colocar, porque senão ia ficar mais extenso ainda do que já ficou. Mas se alguém tiver interesse, é só procurar a gente que a gente passa. Traduzido? É, tudo traduzido. E desculpa pelos barulhos Caninos. e latidos aleatórios aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau.